Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre eletromagnetismo clássico. Concluindo então a observação realizada durante a aula imediatamente anterior, quando, aqui em termos de exceção, quando o sistema termodinâmico apresenta hipoteticamente uma temperatura T igual a 0 Kelvin, essa temperatura, conforme estabelecido pela termodinâmica, quando a temperatura é igual T igual a 0 Kelvin, então isso implica que a entropia e a função entropia também é igual a zero. E sim, sob essas circunstâncias que são efetivamente impossíveis, improváveis, inexequíveis e não realizáveis, não factíveis, nós teríamos então em tese, podemos afirmar que sob essa impossível ou improvável circunstância ou condição, o dipolo elétrico atingiria sua energia potencial elétrica mínima, tal como discutido durante aulas anteriores. Muito bem. Então, não é o caso, nós não temos essa situação, não encontramos um sistema termodinâmico composto por N partículas, onde N é múltiplo do número de mol, ou seja, 1 mol é igual a 6×10 elevado a 23 partículas. Então, o sistema termodinâmico é composto por vários mols de partículas. Então, quando nós temos um sistema termodinâmico efetivamente real, a temperatura não atinge 0 Kelvin, a temperatura do referido sistema, e por consequência, por conseguinte, a entropia, a função entropia também não atinge o valor nulo. Muito bem, então vamos prosseguir agora considerar aqui fazer a seguinte observação. Admitindo o caso em que o vetor campo elétrico externo campo elétrico externo é do tipo não homogêneo, e concomitantemente o dipolo elétrico apresenta em dimensão D muito reduzida, ou seja, a distância entre o polo negativo e o polo positivo do dipolo elétrico é muito reduzida, vamos fazer então a seguinte observação aqui, ao meio da plotagem de uma figura em um gráfico de 2 dimensões, x, y, ou sobre um gráfico de 2 dimensões, x, y. Nós temos aqui a carga elétrica negativa, menos Q, a carga elétrica positiva, mais Q,
Vamos nós temos aqui a origem do sistema de coordenadas, um vetor R subíndice menos, um vetor R subíndice mais, um vetor que está na mesma direção do segmento de reta que une o polo negativo ao polo positivo. Esse vetor momento do dipolo elétrico está na mesma direção e no sentido do vetor D. O vetor D, aqui está o vetor D, parte do polo negativo e dirige-se para o polo positivo. Então, esse ponto é o ponto considerado, o sistema de coordenadas é escolhido arbitrariamente, convenientemente, de modo que essa origem coincide com um ponto médio aqui, ao longo do segmento de reta que une o polo negativo com o polo positivo. Então, nós sabemos que o R aqui, o vetor R subíndice mais é igual a vetor D dividido por 2, vetor R subíndice menos é igual a menos 1, vetor D dividido por 2, considerando que o vetor D está nessa direção, nesse sentido, o R subíndice menos está na mesma direção, porém no sentido contrário. Nós também sabemos que o módulo de R subíndice mais é igual ao módulo do vetor D dividido por 2, isso é D dividido por 2. O módulo de R subíndice menos é o módulo de menos 1, o módulo do vetor D, e aqui o módulo de 2 que é igual a 2, nós temos então D dividido por 2 também. Muito bem, vamos agora vamos encerrar o nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.